Olá, tudo bom? Eu sou o Eric e seja bem-vindo à aula bônus do mini curso. Vamos falar rapidamente sobre o universo 3D dentro do After Effects, que na verdade é um 2,5D. Por que isso? Vou criar uma nova comp aqui, Ctrl N, vou chamar de exemplo. Vou escolher o preset HDTV 1080 2997, deixar com 10 segundos. Vou criar um sólido, Ctrl Y, vou chamar de exemplo 3D. Tá, é meu sólido. S de scale, eu vou diminuir ele um pouquinho. Quando você tem um sólido no After ou qualquer, pode ser uma imagem, um vídeo, a gente tem aqui os atributos dele. E por exemplo, Position é dado em X e Y. Rotation é dado aqui só em graus nesse eixo aqui. Se eu ativar o 3D nesse sólido, se eu transformar ele numa layer 3D, as coisas vão mudar um pouco. Então, se não estiver aparecendo para vocês a opção de 3D como não está aparecendo para mim, aperta F4. A opção do 3D está aqui, ó, nesse cubinho. Quando eu ligo ela, aí a minha layer se torna uma layer 3D. Que na verdade é uma mentira, tá? Porque ela não é realmente 3D, mas o After entende um eixo Z e usa de perspectiva para simular esse 3D. Por isso que a gente chama de 2,5D. Por que não é um 3D real? Porque não tem volume. O After não consegue calcular volume. Existem umas maneiras, mas nativamente não. O que muda quando você tem uma layer 3D? O Position, por exemplo, tem um eixo Z aqui junto com X e Y. Se eu afasto no eixo Z, eu aproximo no eixo Z. Reparem que é praticamente um scale, mas tem algumas diferençazinhas. No Rotation, agora eu tenho rotação em X, rotação em Y e rotação em Z. Reparem quando eu disse que não tem volume, o que quer dizer? Se eu rotacionar em Y, ó, esse sólido na verdade é uma folha de papel. Aí, ele não tem volume nenhum, mas o After usa de perspectiva para dar essa impressão de que ele está girando no eixo Y. Uma coisa importante a se notar é que quando você tem várias layers 3D juntas, eu vou criar outro sólido aqui de outra cor, vou chamar de sólido 2. Vou criar um outro sólido, sólido 3. Ok, tenho 3 sólidos aqui para exemplificar rapidamente o que eu quero dizer. Vou desligar o 3D do meu sólido verde. Aqui eu tenho 3 sólidos. O amarelo está por cima do roxo e do verde. Por quê? Porque aqui nas layers, ele é a layer que está mais por cima. Se eu jogar o roxo mais para cima, ele vem por cima do amarelo. Isso quando a gente está falando de layers 2D. Quando eu ativo o 3D no After Effects, o eixo Z começa a importar mais do que a posição das layers aqui na timeline. Então, se por exemplo o meu sólido verde, eu apertar o P, ele está no Z igual a 0. Os outros dois também, Z igual a 0. Se eu trouxer o meu sólido verde para frente no eixo Z, o que acontece? Ele sobrepõe os outros. Para vocês entenderem melhor isso, a gente pode vir aqui em View no After Effects, mudar para To Views. Então aqui eu tenho a minha câmera do After, e aqui nessa segunda telinha que surgiu, eu posso clicar e escolher outro tipo de visão. Top é a visão de cima. Então eu não estou enxergando nada. Esses riscos aqui são as layers. Se eu colocar em Custom View, eu vou entender melhor o que eu estou falando. Ó. Aqui é uma visão em perspectiva do que está acontecendo na minha comp. Quando eu puxo o eixo Z aqui do verde, olha o que acontece com ele. Por isso que ele passa na frente das outras duas layers. Certo? Vou voltar para um view aqui. Quando a gente tem layers 3D na comp, a gente pode criar uma câmera. O atalho para criar câmera é Ctrl Alt Shift C. Ou eu posso vir aqui em cima, Layer, New, Câmera. Câmera Settings simulam as setagens de uma câmera real, tá? O preset padrão é 50mm, ok? Está criada a nossa câmera. A câmera tem algumas propriedades diferentes da maioria das layers. Os próprios atributos dela são diferentes. Por quê? Quando você tem uma câmera, você tem o ponto que ela foca
e o corpo dela são coisas diferentes. Vou colocar aqui em duas visões novamente, só que aqui eu vou colocar em top, para a gente entender o que eu estou falando. Olha o desenho da minha câmera. Aqui é o point of interest da minha câmera, é onde ela está olhando. E aqui é o position dela, é o corpo dela. Reparem que quando eu mexo no position, o meu point of interest não muda. Olha o que causa aqui no lado direito com os sólidos. Lembrando que eu não estou movimentando os sólidos, eu estou movimentando a câmera. Ou eu posso só mudar o meu point of interest. Quando eu vou animar uma câmera, se eu quero movimentar ela, uma maneira seria pôr keyframe para o position e para o point of interest e trazer os dois juntos, position e point of interest. Seleciona os dois e vai trazendo. Aí você tem um movimento lateral da câmera como um todo. Mas existe um truquezinho interessante, vou dar um reset aqui nas propriedades, que é usar um New Object, então Ctrl Alt Shift Y para controlar a câmera. Importante, esse New Object tem que ser 3D, tá? Você tem que ativar o 3D dele. Vou voltar para um view aqui. Então eu criei um New, ativei o 3D, vou renomear ele para controlador câmera e vou colocar minha câmera como filha desse New. Agora eu posso animar o position do New, que ele anima a minha câmera. Certo? Além disso, de câmeras no After, quando a gente está trabalhando com 3D, é possível criar luzes. O atalho para criar luz é Ctrl Alt Shift L. Ou eu posso vir aqui em cima, Layer, New, Light. Existem alguns tipos de luzes: paralela, spot, point e ambiente. Ambiente é uma luz que você não controla onde ela está. Ela está em tudo. Você pode controlar a intensidade dela com o atalho T de opacidade. Luz não tem opacidade, ela tem intensidade, tá? Então é o mesmo atalho. E você pode ter valores positivos e valores negativos. Reparem que valores negativos tiram luz dos objetos e valores positivos estouram eles. Vou criar uma nova luz aqui. Próximo tipo, paralela. Vou jogar 2 views aqui para dar a entender o que é melhor. Essa luz ela corre nessa direção dessa linha aqui. Se eu trouxer essa luz para cá, olha lá, meus sólidos estão sem luz aqui, porque ela está correndo só lateralmente. Então é um fecho de luz, tá? Outro tipo de luz, spot. Spot é tipo um abajur, é uma luz mais focada. Reparem que causa um efeito bem legal aqui. Se você abrir as propriedades das luzes, elas têm propriedades diferentes, tá? Tem os atributos do Transform e tem os Light Options, bem interessantes para se fuçar aí com cores, ó, dá para trocar cor, influencia nos objetos. E cada tipo de luz tem uma particularidade. Por exemplo, o spot ela é um cone, né, um abajur. Então você consegue mudar a abertura do cone, o cone feeder e etc. Por último, a gente tem a luz point. É um ponto de luz, tá? Você pode jogar para lá e para cá. Quando você tem luzes no After, o render pesa bastante. Então era isso que eu queria falar nessa aula bônus. Foi só um detalhezinho aí que eu quis acrescentar no curso, porque existem alguns tutoriais pela internet que exigem um conhecimento mínimo de câmera e luz. Isso que eu passei aqui para você é o suficiente. Daqui para frente é só fuçar e estudar. Novamente eu queria agradecer por ter acompanhado o curso até aqui. Pedir, por favor, se você puder dar um feedback. O e-mail é eric@ericpio.com.br. Ficarei muito grato. Vou ler tudo que chegar de feedback e vou procurar melhorar o curso. Lembrando que logo logo abre a turma para o curso profissional de After Effects. Então fique atento ao seu e-mail, que eu vou te mandar um e-mail com convite para fazer esse curso. É um curso bem maior, bem mais extenso, bem mais complexo e aprofundado. A gente vai tratar tanto de motion design quanto do software After Effects em si. Muito obrigado e até breve.